Então, pessoal, chegamos aí ao nosso combinado, né, das 8h10 para iniciarmos. Então, vamos começar oficialmente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta Masterclass, que hoje tem por objetivo falar de um tema tão necessário, que é o burnout, né? E hoje, com a perspectiva da gente estar falando sobre o esgotamento, como esse esgotamento chega, né? E como podemos levá-lo a uma regulação emocional, tá? E para iniciarmos, eu quero fazer alguns combinados com vocês, tá? Para esse encontro. Então, durante toda a apresentação, o chat está aberto para comentários, opiniões, perguntas, compartilhamento de experiência, o que vocês se sentirem confortáveis. E no final, eu abro o som para troca ou para quem quiser falar, trazer alguma discussão. Combinado assim? Então, deixa eu me apresentar a vocês, para quem não me conhece. Eu sou a Vivi Bantin. Me chamem de Vivi, por favor. Né? Eu vou começar me apresentando dizendo: eu sou humana, psicóloga, neuropsicóloga, com 19 anos de experiência, desenvolvedora do método Mosaico, criadora da imersão Transforma a Mente e do podcast Dominando as Suas Emoções, que são espaços de reflexão, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Casada, mãe da fofíssima Giovana e dos meus 2 gatinhos. E vamos agora começar a liberar essas tensões. Eu vou trazer uma técnica para vocês. Na verdade, um combo de técnicas. Todas as que eu apresentarei aqui são técnicas embasadas na neurociência e que eu valido todos os dias na minha experiência clínica. Então, funciona, tá? Mas você precisa se permitir. Isso, quando eu falo, é porque tem muitas pessoas que, quando falam em respiração, já isso não dá certo, isso não funciona. Então, vamos fazer um combinado aqui? Vamos deixar a eu sabotadora de cada uma do lado de fora? Vamos abrir a portinha e dizer: tchau, eu sabotadora, aqui eu vou conquistar um processo, um desenvolvimento nesse contexto aqui, que vamos construir juntas e juntos. Vamos lá? Então, nós, Vivi, né? Como... Vivi, Oi, oi. Rudolfo levantou a mão. Rudolfo. Tá com a mão Pode levantada. falar. Vendo? Aí ele saiu da chamada agora. Ele saiu. Ok, ok. Obrigada, Inês, por sinalizar. Mas vocês estão me escutando bem, né? Estão me vendo também? Vem andando super bem, pelo menos. Ok, é que ele mandou mensagem aqui que a minha imagem não estava aparecendo, mas vamos embora. Vamos lá. Então, deixa eu me reorganizar mentalmente. Bora lá, voltei. Então, quando estamos vivendo num processo de sofrimento, de desconforto emocional, existem dores que a gente não nomeia. Elas ficam guardadas na garganta, na mandíbula, atrás dos nossos olhos. Então, essa prática ela foi pensada para abrir o espaço para sentir, de forma segura e regulada. Um convite para você sair de um estado de contenção e entrar no estado de presença. Porque essa é a minha proposta hoje com essa Masterclass. É que vocês entrem no estado de presença. Então, vamos comigo. Eu vou explicando para vocês, né? E eu vou conduzindo vocês pelo processo. E como eu falei, eu vou trazer um combo de técnicas, certo? Primeiramente, eu vou pedir para vocês sentarem, né? Fiquem bem apoiados, com os pés no chão.
E assim que vocês estiverem bem sentados, confortavelmente, solta esses ombros, sente aí, dá uma mexida, tem uma sensação de liberação, tá bem? Eleva o teu queixo para cima, tá bem? Olhando para o teto. E aí, enquanto você estiver olhando para o teto, você vai pegar o seu polegar e o seu indicador, tá? E você vai iniciar movimentos circulares na região da tua garganta, de cima a baixo, como você estivesse despertando algo. Então, deixa eu demonstrar para vocês. Eleva o queixo para cima, olhando para o teto, polegar e indicador, vai fazendo movimentos circulares, passando, sendo gentil, liberando essa região para poder trazer o teu estado de presença. Isso, já estou vendo algumas pessoas fazendo. Continua de baixo para cima, de cima para baixo. Ao mesmo tempo, vou pedir para vocês moverem lentamente os olhos de um lado para o outro, ainda com o queixo levantado. Vocês vão fazer o movimento ocular, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para o lado direito, para o lado esquerdo. Esse estímulo ativa o sistema nervoso autônomo e a memória emocional que se esconde por trás da tensão. Então, sinta, perceba, não precisa tentar controlar pensamentos, deixa o corpo te guiar, fazendo esse movimento ocular. Isso. Agora, tragam suavemente de volta a cabeça, deixa o rosto levemente, traga para frente, inspira profundamente pelo nariz, solta lentamente pela boca. E aí eu vou pedir nesse momento que quando fizer a próxima inspiração, você vai fechar os olhos, apertando eles enquanto inspira, e vai abrir os olhos enquanto solta, ok? Eu vou demonstrar. E aí você vai soltar com mais força esse ar. Você vai puxar ele com um pouco mais de suavidade e vai soltar com força, fazendo esse duplo movimento. E apertar os olhos, inspirar, abrir os olhos e soltar, ok? Faça isso com a intenção de liberar mesmo, com um suspiro que atravessa. Se quiser, se ficar à vontade, emita um som. O som também ajuda a liberar. Isso, mais uma vez. Soltando os ombros, sentindo esse movimento que o corpo está levando. Depois de todos esses passos, agora nós vamos passar para a respiração com retenção. Como é que ela vai funcionar? Você vai inspirar profundamente, lentamente. Não inspira de uma única vez, não, vai puxando devagarzinho e você vai segurar esse ar por 60 segundos. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, para que vocês possam seguir o movimento do vídeo. E aí vocês sintam o corpo nesse estado de pausa, nesse estado de retenção. Esses 60 segundos não é um desafio,
É até onde você consegue, ok? Quando não conseguir mais, você coloca esse ar para fora. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Quero trazer para vocês esse estado de presença. Pode demorar um pouquinho, parece que a conexão não está sendo minha amiga hoje, mas vai dar tudo certo. Agora, vendo? Vou botar aqui. Deixa eu só colocar aqui para ficar uma visualização melhor para vocês. Vamos lá. Inspira, expira e segura. Quando não aguentar mais, se sentir ansiosa, ansioso, libere esse ar. Perceber que a segunda vez fica bem mais fácil. Vamos lá novamente, aí eu pergunto até onde vocês chegaram. Então, vamos lá. Primeiro, quando termina a contagem, você vai inspirar, você vai soltar e você vai segurar o ar, pelo tempo que você conseguir, ok? Solta. Segura. Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Você vai chegar num estado saudável de retenção desse ar. Chegou saudável. Vem continuar. Mais alguns segundos. Mais alguns segundos. Vamos lá. Chegou no aprendiz. Vem continuar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Está chegando. Chegando. E pode inspirar e respirar novamente. Fala aqui no chat quem conseguiu. Eu consegui, Vivi. Joia. Vamos lá, quem puder falar no chat. Quem mais conseguiu? Quase dúvida, quase morri, mas cheguei em 25. Olha aí, já chegamos no ponto saudável. Inês, aprendiz do ar, chegou em 45, Maiara 32, no caminho aí para o aprendiz, muito bem. Para quem está chegando, boa noite, seja bem-vinda. Ótimo, gente.
Muito bom. Como é que vocês estão se sentindo agora? Me fala. Deixa eu explicar um pouquinho de como... deixa eu só explicar um pouquinho por que funciona toda essa técnica, né? Os movimentos oculares, todo movimento que eu pedi para vocês fazerem, né, para liberar essa tensão da garganta, eles ativam redes cerebrais ligadas à regulação emocional e à liberação de traumas, né? Quando você eleva esse queixo, você abre o canal da garganta, onde muitas vezes as emoções ficam represadas, né? É aquilo que é não dito, aquilo que é silenciado. E esses dedos em movimento, eles ajudam a manter a atenção no corpo e na mente. Então, é como se você redirecionasse toda a condição que está presente ali em você para aquele momento, para a tua presença. E a respiração com essa retenção, ela acalma o sistema nervoso simpático e permite que o corpo volte a confiar no relaxamento, né? Então, façam sempre esse exercício com muita presença. Repita quantas vezes você sentir que precisa, né? E lembre, a liberação, ela não precisa ser algo que você precisa atingir o limite ali, né? O objetivo final, né? Ela pode ser uma liberação gradual, uma liberação que vai ali seguindo o ritmo do teu corpo e, ao mesmo tempo, profunda. Então, me falem, depois dessa técnica, como é que vocês estão se sentindo? Vamos lá, pode ser pelo chat. Eu estou me sentindo mais leve, Vivi. Bem mais leve. Obrigada por compartilhar, coisa boa. Então, quem mais gostaria de compartilhar, como é que está se sentindo? E aqui vale dizer, viu? Não mudou nada, não senti nada diferente, o meu corpo continua tenso. Eu quero sinceridade e transparência aqui, hein? Vamos lá? Mais alguém? Tudo bem, tá todo mundo tão tímido, meu Deus, hoje. O meu mudou bastante. Eu estava muito contida, o meu corpo está leve, mudou 100%. Obrigada. Então, podemos seguir. Espero. Duda falou mais relaxada. Maiara também estou mais tranquila. Vou usar na próxima vez que for numa consulta médica, já que tenho a síndrome do jaleco branco. Olha aí. Excelente alternativa, porque de fato vai relaxar, vai te redirecionar. Inês, bem leve, muito bom saber desses feedbacks de vocês, né? Então, vamos aqui dar continuidade. E aí, agora, eu quero compartilhar com vocês, né, nessa Masterclass que fala do burnout, eu quero compartilhar a experiência de alguém que já viveu o burnout na pele. Então, eu vou pedir licença para vocês para ler um relato. Vamos lá. Naqueles dias, o mundo tinha parado. Estávamos em plena pandemia, mas eu não. Enquanto tudo fechava, eu abria janelas em 1000 abas do navegador. Tentava entender como transformar meu trabalho, minha vida, minha rotina, tudo em algo digital. Meu trabalho formal já era algo que havia decidido encerrar o ciclo, mas continuava atendendo às demandas. Minha filha ainda usava fraldas, mamava e chorava por atenção na mesma hora em que eu tentava assistir a um tutorial sobre como criar conteúdos no digital. Eu respondia e-mails do trabalho, com ela no colo, gravava stories durante as sonecas curtas, sem saber exatamente como fazer.
e tentava sorrir para a câmera com um nó na garganta. Era uma espécie de medo do desconhecido, insegurança com a exposição e muitos outros fantasmas criados. Tudo era novo e eu achava que precisava aprender tudo. Desde como criar conteúdo, ser designer, publicar, virar estrategista, copywriter, fazer tráfego. Acordava antes de todos, dormia depois de todos. Mantinha meu horário de trabalho formal e nas horas livres, como início da manhã, intervalo de almoço e à noite, me dedicava ao digital, enquanto era mãe, esposa, filha, amiga. Mas nunca dava tempo para tudo que precisava dar conta. Nunca era suficiente. Acreditava que o tal resultado de desempenho vinha de curtidas, comentários que nunca chegavam. Comecei a produzir, postar, me expor, sem resultados. Me cobrava tanto que a ideia dos outros para me ajudar eu sentia como pressão e cobrança. Mas não era a voz deles, era minha. Eu já estava em colapso. Eu estava vulnerável e nem eu mesma percebia. Tinha dores de cabeça constantes, estava irritado o tempo todo e sentia muita dificuldade de concentração. Vieram as entregas, as expectativas, os erros, as correções, os prazos, tudo correndo. E eu me arrastando. O evento que eu tanto preparei finalmente aconteceu. Deu certo, mas não teve o resultado esperado. No dia seguinte, eu chorei no banheiro, por horas, sem motivo aparente. Só queria fugir. E fugi. Viajei com a desculpa de descansar, mas era só para esquecer. Na mala, levei o corpo cansado e uma mente que só queria desligar. Fiquei dias sem abrir qualquer rede social, sem pensar em estratégia, em algoritmo, em performance. Me perguntei 1000 vezes, por que estou fazendo isso comigo? Quando voltei para casa, o cansaço continuava lá. O conteúdo, o feed, os compromissos. Todos me esperando. Afinal, tinha um infoproduto para entregar. E entreguei, dando o melhor de mim. Mas algo estava errado. Eu tinha quebrado. Silenciosamente. O burnout não chegou com gritos. Chegou no silêncio. Das manhãs em que eu olhava para o celular e já tinha vontade de chorar. Na vontade de não fazer nada. Meu companheiro me olhava e dizia, você não está bem, você não é assim. Mas também estava exausto, embarcando nos nossos projetos com uma criança que não dormia bem à noite. E eu só respondia, não é nada, é privação de sono. É o cansaço, é a restrição da pandemia. Me enganei por várias semanas assim. Até quando me dei conta que estava apática ao ouvir minha filha sorrindo. Foi só depois disso que procurei ajuda. Vi que tinha algo errado. E como um filme em câmera lenta, vi todo o meu comportamento e que realmente não estava tudo bem. A terapia virou meu abrigo e aos poucos fui me reconstruindo, peça por peça. Poucas pessoas souberam. Enfrentei o burnout, mas algo se manteve aprisionado. Meu retorno ao digital. Aquela sensação de que não poderia me expor àquilo novamente. Foi um retorno gradual, com várias tentativas e muitas desistências ao longo do caminho. E me sentia bem em estar me respeitando meu tempo. Foi aí que eu percebi que meu medo estava em me sobrecarregar novamente. Mas como faria isso se não se tratava mais daquela versão anterior de mim? A chave virou. E hoje, 5 anos depois, voltei. Voltei diferente, com menos pressa, com mais espontaneidade. Voltei porque agora entendo. Não é sobre aguentar tudo. É sobre não precisar se destruir para realizar algo.
Finalizando aqui esse compartilhamento. E eu gostaria de dizer para vocês que essa pessoa que vivenciou tudo isso é a que vos fala agora. E sei que eu represento muitas pessoas que vivenciam, silenciam, negligenciam, mas também superam, mas também se curam. E é por isso que eu estou aqui, para trazer esse conteúdo para vocês. E para dar continuidade ao nosso encontro de hoje, eu quero trazer para vocês também, obrigada aí pelas palminhas. Priscila, não gosto nem de lembrar desses dias. Também esteve nesse lugar, né, Priscila? Como é doloroso estar. Tem alguém gostaria de falar? Escutei uma mãozinha. A mãozinha desapareceu. Vamos lá. Então, dando continuidade ao nosso encontro de hoje, eu quero trazer para vocês, para que vocês possam ter consciência real do que vocês podem estar vivenciando nesse momento. Então, eu vou pedir para vocês responderem, para vocês mesmos, uma resposta simples, sim ou não, tá? Vai ser um checklist autoavaliativo rápido para você identificar se você está num lugar de risco para o burnout. Eu vou ler e vocês vão responder sim ou não na mente de vocês, podem anotar. Eu, inclusive, vou estar aqui colocando no chat para vocês lerem, para ajudar no processo. E pronto. Duda trouxe depoimento muito corajoso e ainda por cima, por ser a prova de que isso pode mudar e hoje está aqui ajudando outras pessoas. Esse é meu principal propósito, Duda. Obrigada pelas tuas palavras. Então, vamos lá. Vou começar as perguntas. Você sente que está E gostei muito do seu depoimento. E você pode ajudar muita gente. Obrigada, Dorinha. Vamos lá. Você sente que está constantemente exausta, exausto, mesmo depois de descansar? Sim ou não? Você tem dificuldade em sentir prazer ou motivação nas coisas que antes te animavam? Sim ou não? Você sente culpa ou ansiedade quando tenta descansar ou dizer não a algo? Sim ou não? Sua cabeça não desliga nem nos momentos de pausa. É como se você estivesse sempre ligado? Sim ou não? Você tem notado sintomas físicos persistentes, como insônia, dores de cabeça, irritabilidade ou esquecimentos frequentes? Sim ou não? Você tem se sentido desconectado de quem você é, vivendo mais no automático do que com presença? Sim ou não? Você já pensou em desistir de tudo, mesmo das coisas que você mesma construiu com tanto esforço? Sim ou não? Então, nesse momento que vocês foram mentalmente aí, respondendo essas perguntas, acho que foi até a 5 no chat, né? Deixa eu colocar o 6 e o 7 para vocês. Talvez até o 5. Sim, Priscila. Sim, algumas vezes, sim, sim, às vezes, não. Excelente, Priscila. Obrigada pelas suas respostas. Então, naturalmente, se você marcou 3 ou mais itens como sim, seu corpo e sua mente podem estar gritando por socorro em silêncio.
Porque o burnout, ele é silencioso. E ele está cada vez mais presente. E aí vem um grande questionamento. Por que estamos cada vez mais adoecidos? Então, eu deixo essa reflexão para vocês. Tá bem? E vocês podem ir à vontade aqui, tá? Escrevendo, compartilhando, trazendo comentários à medida que eu estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Duda, os sintomas também são parecidos com depressão. Que diferencia estar interligado ao ambiente de trabalho? Excelente pergunta, Duda. Exatamente, né? Tem algumas situações que você vai sentir que não naturalmente são de um quadro depressivo, né? Mas outras sim, se assemelham muito com um quadro depressivo, se assemelham muito com uma condição de TDAH. E o que é que muda nisso tudo? É a intensidade do quadro, o gatilho que está envolvido e o ambiente que você está inserido. E quando a gente fala de um ambiente de trabalho, vamos expandir isso não só para um escritório, para uma instituição, tá? Mas para um espaço onde você exerce um trabalho, onde você se sente extremamente cobrado, onde você traz muita pressão ou você recebe muita pressão. E aí, dentro desses ambientes, a gente pode incluir cuidadores que estão por muito tempo acompanhando pessoas que exigem ali uma atenção exclusiva, né? Então, se existe dentro desse ambiente uma sobrecarga muito grande e que a pessoa já está exausto e não está conseguindo e não tem limites dentro desse espaço, desse ambiente, isso é uma condição do burnout, ok? Mais para frente eu vou trazendo uma condição também de depressão que vai ajudando aí a desconstruir e a entender a diferença de um e de outro. Fez sentido, Duda? Podemos seguir? Ok? Ok, vamos lá então. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a seguinte discussão. Por que vou trazer de volta aquela reflexão que eu trouxe, né? Por que estamos cada vez mais adoecidos? Eu li em algum lugar, né, e eu concordo com isso, é que estamos vivenciando um momento da sociedade do 100%. Né? Você precisa estar 100% para tudo. Você precisa estar 100% no trabalho, você precisa estar 100% presente na vida dos filhos, você precisa estar 100% cuidando do seu corpo, da estética, você precisa estar 100% informada sobre tudo o que passa na mídia, você tem que estar 100% produtiva, 100% resolvida, 100% motivada, 100% tudo. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Né? É até cansativo trazer tanto 100%. E se não estiver, vem a culpa. Né? E aí, pela culpa, você corre para tentar se ajustar. Essa é a lógica da sociedade do desempenho. Né? E aí eu trago uma referência do livro Sociedade do Cansaço, que descreve bem isso. Né? Essa sociedade 100% não é mais um sistema de opressão explícita. É um sistema onde você se explora em nome de uma liberdade que você nunca teve. A cobrança, ela não vem de fora. Ela mora dentro. E sussurra. Você pode mais. Você precisa render. Você não está fazendo o suficiente. E aí, a dor emocional, ela vira falha moral.
A pausa, o descanso, vira preguiça. A tristeza vira perda de tempo. E não há mais espaço para o sentir. Porque sentir não é eficiente. Sentir não gera lucro. Sentir não sobe ninguém de cargo. Sentir atrasa o cronograma. Então você faz o quê? Você engole. Você disfarça. Você engrena no automático. Até que um dia você se percebe cansada. Mas não é um cansaço que se resolve com sono. É um cansaço da alma, da desconexão, de não saber mais quem você é, só o que você entrega, só o que você produz. E quando você se afasta tanto de si, você não consegue mais dizer não. Você não diz não para o que te machuca. Sabe por quê? Porque você nem percebe que está se machucando. É sutil, é aceito, é até esperado você permitir ser machucado. E aí o corpo, ele vai avisando. Mas você, silencia, você segura. A vida vai gritando, mas você responde com o quê? Produtividade. Porque estamos nos 100%. E aí vem o colapso. E vira todo mundo The Walking Dead. Alguns ainda bonitinhos, né, com filtro de rede social, ou até imagem construída por IA e fachada de vida perfeita. Mas a cultura do cansaço não se vence mais com esforço. Se vence com presença. E você pode vencer isso. Com coragem. Com a coragem de parar. Com a coragem de sentir. Com a coragem de nomear. Com a ousadia de dizer não. E estar 100% onde esperam que você esteja. Para estar 100% onde você realmente precisa e quer estar. É forte isso, né? Mas é o que vivenciamos continuamente. E o quanto isso vem nos trazendo desequilíbrio. Então, o burnout, ele não é só cansaço, é um colapso emocional, físico e mental. Todo mundo sente cansaço. Mas o burnout não é só isso. É quando esse cansaço vira exaustão. E essa exaustão vira desconexão. Desconexão de você, do mundo, da vida. Será que você já não parou para se perceber que, de repente, você está com tantos estímulos ao teu redor, hoje com a rede social, você ali, só rolando feed, stories, reels, e de repente você para, assim, e você desconecta. Você vai para um lugar que você nem sabe onde você está. E você se teletransporta de volta. Isso pode ser essa desconexão, né? Essa exaustão, esse esgotamento. E o burnout é isso. É um estado de esgotamento extremo, causado por cargas emocionais e mentais prolongadas, principalmente ligadas ao trabalho ou funções de alta demanda, né? Como eu trouxe aqui o exemplo de cuidar de outras pessoas. E ele não passa com a noite de sono, como eu já me referi, nem com tirar férias, porque ele não mora só no corpo. Ele está na tua mente.
E muitas pessoas confundem, né, também, Duda, o burnout com o estresse. Só que o estresse, ele é uma resposta a algo pontual. Você se estressa, resolve e volta ao equilíbrio. No burnout não há volta. Você se estressa, você se arrasta, você tenta continuar e quando percebe, você já não sente mais nada. Né? Então, alguns dos sintomas mais clássicos desse processo são os sintomas físicos, que ele traz como dor de cabeça constante, a insônia, a queda de cabelo, a sensação de aperto no peito, os sintomas emocionais, a apatia, a irritabilidade, as crises de choro, né? Cognitivo, lapsos de memória, dificuldade de concentração, sensação de estar sempre fora do ar. Esse é o ciclo do burnout. Deixa eu até colocar aqui para vocês verem como ele se apresenta dentro desse ciclo. Priscila, doenças autoimunes, exatamente, Priscila. Desencadeia um colapso geral. Essa desconexão acontece comigo no trabalho. O salário tinha acabado de entrar na conta. Eu estava, inclusive, no app do banco e já pagando algumas contas. E então perguntei no automático quando iria entrar o salário. Todo mundo olhou para mim e me achou muito louca, inclusive eu. Me desconectei e voltei. Acho que foi isso. Quando você acha que o que está condicionado ali dentro daquele ambiente de trabalho, que já está um ambiente de trabalho que não está saudável, né, que está tóxico, é que isso se contamina pelas pessoas, pelo ambiente, e aquilo que muitas vezes está sendo dito, está sendo construído dentro daquelas relações, é justamente de banalizar, normalizar o que não é para ser banalizado nem normalizado. Né? Então, como é comum isso acontecer? E aí eu trago esse ciclo para vocês, para que a gente possa entender o burnout dentro dessa perspectiva. Né? Você vem de uma carga excessiva, onde você acredita que tudo depende de você, e aí vem de uma cobrança interna e externa, e muito mais interna, tá? Segue com uma exaustão acumulada, mas ninguém percebe, nem mesmo você, porque você está ali no 100%, né? Vai com a desconexão emocional, você faz o que tem que fazer, só que sem alma, tá? Você está ali só realmente no automático, até que você entra no colapso. O corpo paralisa e a mente implora por socorro. E muitas vezes, quando você chega aqui no colapso, você tem um afastamento, você tem um distanciamento, você tenta buscar estratégias para se sentir melhor, e aí aquilo alivia, né? A tua mente consegue um pouco ter um suspiro, mas continua esse ciclo, né? A tua carga excessiva, a exaustão acumulada, a desconexão, até te levar a um próximo colapso. E aí, nessa circunstância, existem perfis que são mais vulneráveis a essa condição. Quem adivinha que perfis são esses? Bom, vamos lá, vamos participar. Coloquem aqui no chat que perfis vocês acreditam que são mais vulneráveis a esse tipo de ciclo, né? A entrar
nesse colapso, está em exaustão constante. Capricornianos, olha, eu tenho que dizer para vocês que eu sou péssima em signo. Então traduz, Duda, para mim. Priscila, mães. Muito justo. Muito justo. Quem mais? Pessoas que absorvem muitas coisas e remoem também. Eu acho que dá uma exaustão muito grande, independente de trabalhar ou não. Ok, excelente. Duda, são muito focadas no trabalho. Perfeito, Duda. Introspectivas com iniciativas, pessoas caridosas. Ok, vamos lá. Pessoas que acham que dão conta de tudo. Pessoas Pessoas perfeccionistas. perfeccionistas. Isso. Perfeccionistas que nunca se sentem suficientes. Aquelas pessoas também que chamamos de o quê? Workaholics, né? Que medem seu valor pela produtividade. É só ali, ó, trabalho, né? Pessoas que cuidam dos outros e se anulam pelo bem dos outros, né? Sabe aquelas pessoas que têm um perfil de querer salvar o mundo, de querer agradar todo mundo, né? Antes de você, Inês, perfeccionista, controladora, Conheço Duda muito CLT. bem, conheço muito bem essas pessoas que se anulam em prol dos outros. Conheço. Pronto. Eu estou adorando a contribuição de vocês. Eu só vou pedir para quem for falar, levanta a mãozinha, tá bom? Aqui no próprio aplicativo, para a gente poder organizar melhor a questão da fala. Multitarefas total, Mayara. Pessoas com autocobrança excessiva, muito bom, muito bom. E pessoas que estão ali em cargas de trabalho, né, que são mais excessivas, vamos dizer assim, profissionais de saúde, de educação, mães, né, mães solo, né, empreendedoras, né, pessoas com autocobrança excessiva, plantonistas, muito bem. Então, todas essas pessoas, elas trazem um perfil mais vulnerável, né? Então, gente, qual desses sintomas, né? E aí vocês não precisam responder para mim, tá? Só pensem, reflitam, né? Uma resposta sincera para vocês, né? Dentro desse perfil, você se identifica, faz sentido? Qual desses sintomas, né? Você já percebeu em si? Ou não só em si, muitas vezes a gente está aqui se percebendo, se olhando, mas tem uma pessoa do nosso lado, né, que está vivenciando tudo isso e não consegue se dar conta de que vive num processo de esgotamento constante, num processo de exaustão constante. Então, reflete um pouquinho, né, para que você possa conseguir trazer maior consciência para você sobre isso, né? Às vezes, nomear o que sentimos já é o primeiro passo. Trazer consciência disso já é o primeiro passo, né? Até porque, como eu falei, o burnout, ele não começa no corpo, ele começa na nossa mente. E por falar em mente, sabe o que acontece nela? Quando todo esse ciclo, todos esses sintomas, eles estão sendo desencadeados por processos externos ou internos. Quando você vive sob pressão constante, seja de autocobrança,
de exigências emocionais, uma área do teu cérebro chamada de córtex pré-frontal, responsável por decisões, foco e planejamento, ele entra em sobrecarga. É como um computador com 1000 abas abertas, tentando funcionar com 1% de bateria. Ao mesmo tempo, a amígdala cerebral, a parte que percebe ameaças e dispara o alerta de perigo, fica hiperativa. Ou seja, seu cérebro ele começa a reagir a qualquer demanda, como se fosse um leão prestes a atacar. E o resultado disso? Seu corpo vive num estado de alerta crônico, sem descanso. Isso gera estresse, e o hormônio do estresse é o cortisol, então desregula o cortisol, e isso acaba te adoecendo. E aí, dentro desse processo de hiperatividade, você começa a esquecer compromissos, a se irritar com tudo, a sentir dores sem explicação. Seu corpo grita o que a sua mente tenta calar. E o impacto disso no seu corpo é um cansaço extremo, é a insônia, onde você, mesmo exausta, porque seu corpo não entende que você está seguro para descansar, e isso te faz não dormir. Problemas gastrointestinais, né? O intestino, ele é sensível ao estresse. Então, tudo que eleva o estresse, o teu intestino, ele vai receber ali toda uma sobrecarga. E aí vem também uma baixa imunidade, né? Com infecções recorrentes, com alergias constantes, com todas as viroses aí que surgirem agora, porque tudo é virose, né? Todas as viroses você consegue pegar, né? Porque a tua imunidade, ela tá baixa. E aí, é como se fosse assim, eu gosto muito de trazer uma metáfora, a metáfora da bateria do celular. Imagine que sua energia mental é como a bateria de um celular. Um celular com 100% de carga responde rápido, certo? Conecta bem, tem brilho, você consegue fazer tudo. Já um celular com 5%, ele começa a travar. Ele esquenta e ele se desliga. Agora pense, quando seu nível de bateria mental chega a 1%. Ou no modo economia de energia. Então, quando você se olha, quanto é que tu percebe que está teu nível de bateria hoje? Me respondam aqui. Qual é o nível de bateria hoje? Não vale dizer a do celular, hein? Vale dizer essa agora, de uma quinta-feira, às 9 horas da noite, numa masterclass do burnout. Vamos lá. Qual é o nível de energia hoje? %50, menos 1%. Nossa, Mayara, obrigada por estar aqui. Você está no seu máximo. Obrigada por estar aqui, por estar dando essa oportunidade. Minha bateria está em 81%. Ah, que bom. Já está bem recarregada, né? Tudo é 45%.
Priscila, 2%. Nossa, quem está abaixo aí de 50%, vocês estão aqui dando o melhor de vocês para conseguir construir um processo de se permitir, de buscar ficar bem. Então, isso já é um passo incrível. Meu maridão aí, 20%. Vamos lá. Então, eu quero agora convidar vocês para um momento de escaneamento corporal. Vamos usar esse -1 de por cento de bateria, esses 45%, esses 2%, esse 20%, para conseguir olhar para o seu corpo e saber onde está mais desconfortável agora. Então, eu gostaria de convidar vocês para que vocês pudessem fechar os olhos por alguns segundos, serem guiados só pelo som da minha voz. Respirem fundo, estejam bem acomodados, sentados. Agora, façam um exercício rápido de uma escuta interna. Como está a sua respiração agora? Está superficial, curta, acelerada? Só se observe. É um escaneamento do teu corpo. Há alguma tensão presente? Uma tensão nos ombros? Uma tensão nas costas? Uma tensão nas pernas? Na região do rosto, principalmente da mandíbula, que é a região que mais concentra a tensão. Observe, identifique. Onde está a sua atenção agora? Você sente o seu estômago agora leve, travado, 9 horas da noite, já comeu alguma coisa? Mas como é que está teu estômago? Como é que você sente pesado, desconfortável? Como é que está o teu peito? Apertado, solto. Olha para o teu corpo. Observe se tem algum outro lugar de tensão. Observa alguma parte do seu corpo que está pedindo socorro e você não está ouvindo. Todos aqueles lugares que talvez você observe, você tome uma medicação, siga a vida. Mas que esse desconforto, ele acaba sendo desconforto constante. Essa escuta é o começo desse processo. Porque seu corpo fala antes de gritar. Seu cérebro também precisa de descanso. Então, cuidar de você não é luxo. É neurobiologicamente necessário. Então, voltem para o estado de presença aqui. Podem abrir os olhos, suavemente, e voltar para esse momento. Esse momento foi um momento que te trouxe alguma informação que você já não tinha sobre o seu corpo. Foi um momento que você faz tempo que não se dava conta de ouvir o teu corpo,
tragam para mim. Se quiserem, se estiverem confortáveis para isso. Consegue me ouvir? Consigo. Pronto. O meu maior nível de tensão é exatamente aqui nessa região aqui. Eu estou meio gripada, né? Desde ontem que eu estou entupidinha aqui. Mas, assim, isso aqui eu senti mais quando eu fiz esse processo de relaxamento, que eu fui fazendo esse que você colocou, o escaneamento, né? E aí a atenção está concentrada exatamente aqui, nessa região. É um dos principais. Tá funcionando. Os principais lugares de tensão, né, de estresse, onde a gente contém muito. Então, tudo que a gente recebe aqui de carga, a gente contém aqui nessa região, contém nessa região. Aqui a gente nem sente tanto no nosso dia a dia. Mas na hora que a gente vai dormir, né, talvez ao acordar, você sinta um certo desconforto, porque está tudo em comunicação aqui, então isso acaba se expandindo. E isso tudo é o estresse envolvido nesse processo, né? E para que, assim como o risco do burnout, eu quero trazer uma outra autoavaliação para vocês, da tolerância ao estresse. Como é que vocês se sentem dentro desse processo de tolerância do estresse? Eu vou fazer as perguntas e vocês também vão responder sim ou não. Eu vou copiar aqui para que fique mais fácil de vocês acompanhar. Tá? Tá no chat. E aí eu vou fazer as perguntas e vocês vão respondendo mentalmente, sim ou não. E anotando também se vocês estiverem aí com papel e caneta. Você sente que precisa estar no controle de tudo o tempo todo? Sim ou não? Quando algo dá errado, seu corpo reage com tensão, taquicardia ou aperto no estômago? Sim ou não? É difícil para você delegar ou confiar que outra pessoa faça do jeito certo? Sim ou não? Você costuma ignorar sinais de exaustão física ou emocional para cumprir tarefas? Sim ou não? Em momentos de pausa, sente culpa ou inquietação por não estar produzindo? Sim ou não? Seus pensamentos ficam acelerados mesmo quando tudo ao seu redor está calmo? Sim ou não? Você se irrita facilmente com barulhos, perguntas simples ou interrupções? Sim ou não? Dormir bem ou relaxar parece cada vez mais difícil, mesmo estando cansada, cansado? Sim ou não? Então, tragam aí quantas respostas sim vocês conseguiram pontuar nessa autoavaliação da tolerância ao estresse. Quem quiser compartilhar. Priscila, não, sim, 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 muito, principalmente cansada. Então, se você respondeu sim a 4 ou mais perguntas, seu corpo e mente podem estar sob um nível de estresse acima do saudável. Significa que você tolera demais. Estresse não é só sobre pressão externa. É também sobre como você aprendeu a reagir a ela.
Já vou dar licença do trabalho. Né? Então, talvez você só esteja lidando com sobrecargas demais e sem saber que existe outro caminho possível. A boa notícia é que seu cérebro ele pode reaprender. Mesmo depois de anos em piloto automático, no 100% produtividade, você pode reaprender um novo caminho. E esse poder tem um nome, se chama neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do seu cérebro de se reorganizar, de formar novas conexões e de modificar padrões antigos, inclusive os que envolvem respostas ao estresse. Em outras palavras, você não está presa para sempre nas mesmas reações. Seu corpo, ele aprendeu a correr, a lutar, a congelar, mas ele também pode aprender a respirar diferente. Quantas pessoas aqui já fizeram aquela primeira respiração que eu trouxe, de retenção do ar por 60 segundos? Né? Então, você pode aprender a respirar diferente. Você pode treinar o seu corpo e a sua mente para responder diferente. Você pode sentir diferente. Porque o estresse, ele não é o vilão. O problema é quando ele não vai embora. Viver situações desafiadoras é parte da vida. A gente vai estar sempre desafiado a cada instante, né? Quantas vezes eu tenho uma amiga que sempre diz, né? Nossa, o universo não colabora comigo. Né? Então, situações desafiadoras, elas vão sempre existir. Mas quando o estresse ele se torna crônico, o corpo entra no modo de alerta constante. E como eu expliquei lá atrás sobre como o teu cérebro reage a isso, você vai ter uma liberação exagerada de cortisol. Você vai ter uma sobrecarga no córtex pré-frontal que vai afetar a tua capacidade de tomar decisões. Você vai ter uma hiperativação da amígdala, que é a que gera a sensação constante de ameaça. E aí vão vir insônias, problemas digestivos, a irritabilidade, o cansaço extremo e todos aqueles outros sintomas que eu já mencionei aqui para vocês. É como viver com o freio de mão puxado e o pé no acelerador, todo dia, toda hora. Mas o teu cérebro, ele pode sair desse looping com práticas consistentes, como respiração consciente, como terapia, como autocuidado, como técnicas que eu já trouxe aqui para vocês. Essa técnica simples do próprio escaneamento corporal. Quantas vezes você para o seu dia e diz: eu vou agora prestar atenção no meu corpo, eu vou fazer uma respiração, eu vou tomar uma água e vou me observar. Quantas vezes você faz isso no seu dia? Praticamente nenhuma. Para muitas. E algumas para outras. Então, quando você traz essas práticas, o teu cérebro, ele começa a criar novas rotas. A neuroplasticidade é isso, é treino. Quando você passa por uma floresta fechada e você vai fazendo aquele caminho por aquela floresta, cada vez aquele caminho ele vai ficando mais visível, certo? É isso. É você criar caminhos neurais. E como é que se cria esses caminhos neurais?
Quando você começa a perceber os gatilhos, antes que eles te arrastem para um colapso e para uma crise emocional. Você aprender a pausar em vez de reagir. Muitas vezes você está ali no automático e tua reação é muito impulsiva ao processo. Se você parar, pensar, reagir, pausar. Quando você sentir que seu corpo está pedindo descanso, tenta atender esse pedido. Esteja presente para você. Na hora que você começa a fazer esse caminho, você passa a ter uma clareza mental. A tua memória fica mais estável. Você tem uma sensação de segurança interna. E nada disso é mágica. É um processo de transformação. Seu cérebro, ele é moldado por aquilo que você repete. Por isso, toda vez que você desacelera, respira fundo, se cuida ou diz não, porque muito desse processo do esgotamento e da exaustão mental e emocional, ele vem desse lugar, de você ter deixado de estabelecer limites, ou de você nunca ter dado esses limites. De você ter dificuldade de dizer não ao que te esgota. De você estar dizendo ao seu cérebro que existe um caminho mais leve e que você escolhe justamente esse caminho. E aos poucos, esse caminho vai se fortalecendo. Não porque a vida vai parar de te desafiar, mas porque você se fortalece por dentro para encarar esses desafios. E aqui nesse momento, antes de irmos, né, para mais uma prática, eu peço licença para vocês para dizer que é exatamente esse processo que eu estou falando para vocês que a imersão Transforma a Mente vai te ajudar a construir. Esse não é mais um conteúdo para você assistir e deixar para depois. Dentro desse processo de construção, você vai compreender o que o cansaço vem tentando te dizer. E finalmente aprender a responder com acolhimento, não com culpa. E como é que faz isso? Através da regulação emocional. Da regulação de emoções base, como a raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade. E é nisso que a imersão Transforma a Mente tem. E está com a segunda turma aberta. E nessa imersão, você vai aprender práticas simples e eficazes para reprogramar seu sistema nervoso, redescobrir o que é leveza, presença e reconexão consigo mesmo, criar novas rotas emocionais a partir da neuroplasticidade, como eu falei. Você vai ter em mãos um protocolo de gerenciamento do estresse e do esgotamento emocional. A imersão, ela acontece durante 5 semanas. 5 semanas de acompanhamento, 5 semanas de suporte, com 5 encontros ao vivo comigo. Eu desenvolvi essa imersão baseada na minha prática clínica, com técnicas, exercícios terapêuticos e uma construção a partir das emoções para te levar a uma transformação, a regulação emocional. E nesse viés aqui hoje, do burnout, eu ainda adiciono a minha experiência pessoal.
através desse protocolo de gerenciamento do estresse e do esgotamento emocional. A imersão é o lugar onde você começa a voltar. Não para o que você era antes, mas para o que é mais seu, mais vivo, mais possível. Você não precisa continuar nesse ciclo de esgotamento. Seu cérebro pode aprender um novo caminho e você pode escolher trilhar com consciência e leveza. Então, como eu falei, a imersão, ela está com a segunda turma aberta, terminei a primeira turma ontem, tem inclusive uma participante aqui dessa primeira turma, né? E o valor dessa imersão é de R$ 197. Então, eu espero vocês nessa jornada. Eu vou deixar aqui o link para quem tiver interesse e dar continuidade ao nosso processo aqui. E pensando, né, para fechar com chave de ouro o nosso processo atual, né, eu vou apresentar para vocês uma última técnica. E também eu espero que para fechar todo esse processo, e que esse processo tenha sido para você um suspiro na alma. Sabe por que eu falo um suspiro na alma? Porque às vezes tudo que a gente precisa não é de mais uma meta, mais uma resposta ou mais um esforço. A gente precisa de um espaço de pausa. Um lugar onde o corpo possa baixar a guarda, a mente possa descansar das exigências e o coração possa simplesmente respirar. E se, em algum momento desse encontro, você se sentiu acolhida, compreendida ou tocada, eu já cumpri meu objetivo aqui. E já começamos o processo mais importante, você voltar para si. Então, vamos juntos para essa última técnica. Ela é um convite para selar esse momento e deixar que o seu corpo guarde essa experiência como um lugar de retorno. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vivi, eu tinha levantado a mão, vou falar bem rapidinho, pode ser? Ai, desculpa, não apareceu. Desculpa, agora que eu estou vendo. Perdão. Não, rapidinho, eu só queria colocar aqui para as colegas que eu sou, né, da primeira turma da imersão Transforma a Mente. E assim, o meu depoimento, para mim, né, esse momento que eu vivi da imersão, assim, mudou completamente a minha vida, né? Assim, eu estou muito mais leve, eu estou muito mais presente. Fiz a guinada de me colocar primeiro naquela situação e entender o que é meu, o que é do outro. Não é fácil, né? Para mim, assim, não é fácil, mas eu tenho feito um esforço muito grande quando eu vejo que eu estou saindo daquilo que eu estabeleci como bom e importante para mim, para minha paz interior, para eu estar leve comigo mesmo e com todo mundo, eu começo a fazer os exercícios de estar presente e apertar aqui, vou me lembrar de alguma coisa boa que eu vivi, né? E vou misturando, viu, Vivi? Todas aquelas técnicas, às vezes eu dou uma misturada, né? Mas eu me trago, né, para a presença, para o que eu quero para a minha vida, né? O momento de descanso, eu não mais me critico, eu escolho, eu estou cansada, eu digo, agora eu estou cansada, a gente pode conversar sobre isso amanhã, quando chegar no trabalho, então eu estou conseguindo, né, me superar em algumas coisas, porque eu tenho uma característica, né, de muita perfeccionista, eu gosto das coisas muito organizadinhas, eu tenho um controle de tudo, por história de vida também, mas essas 5 semanas
para mim, foram um encanto. E esses encontros que Vivi fazia com a gente, para conversar, para debater, para mim, eu ficava ansiosamente, positivamente, no sentido, né, de esperar esse momento, porque eles me alimentavam, porque eu tinha capacidade de colocar coisas que vinha mexendo comigo, né? Entender que chorar faz parte da vida e não é, eu não preciso conter o choro, né? E nesses momentos. Então, assim, foi muito bom, muito bom mesmo. 5 semanas que, para mim, valeu a pena o investimento, né, que é o investimento na minha saúde, no meu ser, né, para que eu possa ter equilíbrio e viver mais e melhor e estar mais presente na minha vida com meus filhos, com minha neta e com os meus amigos. Então, assim, vale a pena. Eu já estou nessa segunda turma, né, ansiosa também para aprender mais coisas, para estudar aqueles protocolos, para fazer o registro de como foram as minhas emoções naquele dia. Maravilhoso, gente. Vale a pena, viu? Vale a pena mesmo. Inês, muito grata por esse depoimento tão lindo, tão carregado de emoção, que já faz valer a pena tudo, sabe? Cada momento de entrega, né? E como estivemos, né, todo esse período juntos, só um momento, tá, Dorinha? Eu vou trazer a fala para você. Cada momento que estivemos juntas, né, nosso grupo, construindo ali, eu pude ver, né, a evolução, a transformação, tudo acontecendo, né, o choro acontecendo, inclusive, dentro do grupo, né, mas de uma coisa boa, de libertação, de permissão. Então, foi um momento muito especial e ele se representa aqui, né, com esse depoimento maravilhoso, que agora não estou nem conseguindo segurar o riso. Só gratidão para você, já posso ir embora. E me corrigindo, porque eu disse que eu tinha uma participante aqui da turma 1, eu estou com 2 participantes aqui da turma 1, só corrigindo, desculpa aí, Duda, pela falha, pelo equívoco, viu? Mas, Dorinha, passa a fala, pode falar. Vivi, eu gostaria de participar da imersão. Eu não pude participar da primeira, mas eu vou participar, porque devido a coisas que acontecem na minha vida, eu sempre quis ter o controle de tudo e realmente desabou. Eu vejo que eu não tenho controle de nada, entendeu, Vivi? E devido a coisas que depois eu vou conversar com você, está acontecendo na minha vida, eu preciso fazer essa imersão. Eu te acolho, Dorinha, nesse processo que deve estar difícil, desconfortável para você, e que bom que você tem interesse. O link está aqui no chat, mas depois eu coloco o link no grupo também, tá bem? Então a gente vai se falando. Obrigada por você compartilhar e pela confiança aqui nesse espaço, ok? Priscila vai precisar sair. Grata, Priscila, por sua participação. Gratidão também por você estar em minha vida. E vamos seguindo, vamos aqui. Sim, Dorinha. Ô, Vivi, pode ser a forma de pagamento pelo cartão de crédito. Pode sim, pode ser parcelado no Pix, no boleto, mas vamos fazer assim, eu coloco Não, essas informações no no grupo. momento eu não posso. Depois eu vou lhe explicar por quê. Tudo Aí bem, Dorinha. eu vou no cartão, entendeu? Tá Porque certo. Eu coloco. é uma coisa boa para mim, então eu vou investir em mim, entendeu, Vivi? Maravilhoso dar esse primeiro passo, Dorinha. Mas aí todas essas informações de pagamento, sobre tudo isso, eu vou deixar lá no grupo para a gente poder priorizar esse espaço aqui, para a gente poder encerrar, fazer a técnica, dar espaço para que as pessoas Ok. possam falar um pouco sobre suas experiências, tá bem? Te agradeço pela compreensão. Vamos lá. Vou pedir só para
fecharem os áudios para que a gente possa. Pronto. Todo mundo fechado. Deixa eu compartilhar aqui. Que ela tinha fechado aqui. E aí, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir para vocês se acomodarem novamente, sentarem, liberarem os ombros, as tensões, né? E poder respirar, tá? E aí, esse vídeo, ele vai te ajudar a você, quando a bolinha encher, você inspira, quando ela só fechar, você expira. E vai fazendo o movimento do ritmo do teu corpo, assim como o bonequinho está fazendo. É mais para vocês terem uma referência. Play. Ritmo. Sem esquecer de inspirar e expirar. Puxando, expirando, solta, movimentando, gentilmente fazendo essa respiração. Vou colocar mais uma vez. Enche, solta, enche, movimenta o corpo, solta, gentilmente. Solta. E agora eu vou pedir para que vocês, após fazer essa respiração, que vocês possam colocar os braços, cada um dos seus ombros, gentilmente, e fazer o movimento de como se você estivesse se abraçando, se acolhendo nesse momento. Se você não conseguir se abraçar, segura uma das suas mãos, faz um carinho no corpo, um toque leve, mais carinhoso, mais gentil. Mantenha esse abraço. E eu pergunto, quando foi a última vez que você se abraçou? Né? Então, permita-se nesse momento. Permita-se estar com você. E ainda para deixar, trazendo para que vocês possam ter uma noite mais tranquila, mais confortável, né? Depois desse momento de técnicas de hoje, já tem gente bocejando aí que eu estou vendo, doido para dormir, né? Eu vou trazer esse movimento para que vocês façam na cama, tá? Vocês vão colocar aqui, tem um outro material, mas vocês vão colocar travesseiros, enrolar um edredom
e vocês vão colocar nessa região, tá? Deixando justamente aqui esse espaço e que a barriga, o estômago, ela esteja mais contraída possível, tá? Vocês vão colocar os braços por trás da cabeça e vocês vão ficar assim por 5 minutos. Isso tem o objetivo de liberar toda a tensão que está justamente na região aí do teu abdômen, né, dessa região que você contrai tanto quando você tem um estresse, né? Quando você está em tensão, já percebeu que dá aquele frio na barriga? Então, tudo isso se concentra aqui nessa região, e aí o objetivo é que vocês possam, antes de dormir, né, fazer esse movimento aí, ficar 5 minutinhos, vocês vão perceber que a noite de sono de vocês vai ser mais tranquila, mais leve, né? E é isso, gente. Era o que eu tinha pensado de trazer como proposta para essa masterclass de hoje, né? Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, quem quiser, claro, falar da, um pouco da experiência, se já vivenciou burnout, como é que foi isso, se não burnout, uma condição de estresse mais crônico, de esgotamento, de exaustão mental, ou se tiver dúvidas mesmo sobre a imersão Transforma a Mente, né, eu estou aqui à disposição e espero encontrar vocês lá na imersão comigo, junto com Inês, né, que já está aí fazendo parte dessa segunda turma. Vamos lá? Quem gostaria pode levantar a mão, liberar o microfone ou escrever no chat como se sentir mais à vontade. Ou pelo menos para dar tchau, gente. Então, aí, mais informações sobre a animação tem na página de vendas no grupo, que já foi colocado no grupo. Então. Alguém? Então, eu estou achando que está todo mundo dormindo. Se não tivesse algumas câmeras abertas aqui, é dizer que todo mundo dormiu aqui com a imersão e que eu acho isso maravilhoso, né? Porque significa que vocês relaxaram e já partiram aí. Fala, Dorinha. Seu microfone está fechado. Não vivenciei o burnout, mas devido à minha situação assim de solidão na qual me encontro, aí eu tenho situações de estresse e muito estresse. Graças a você que minha vida está melhor, porque senão estaria pior. Lhe agradeço, viu, Vivi? Eu que te agradeço a tua presença aqui e construção, tá bem? Obrigada. Então, encerramos por aqui. Agradeço a participação, a presença de todos e força aí nesse processo. Vocês são capazes de sair dessa condição, né? Se permitam a isso, a sair dessa condição e desse processo. Então, um abraço a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Vamos tirar uma fotinha aqui antes. Espera aí. Deixa eu tirar aqui uma fotinha. Espera aí.
Foi! Muito obrigada! Tchau, tchau, gente! Até a próxima! Nos vemos! Boa noite, tchau. Boa noite! Tchau, tchau!